Olá, o meu nome é Sofia Magalhães e sou autora do livro Da Raiz à Rama, Nada se perde, tudo se cozinha. Hoje venho falar-vos aqui um pouco sobre este meu livro, cujo tema principal é o desperdício alimentar. A ideia deste livro surgiu e acaba por ser aqui um culminar de 2 anos de trabalho, mais ou menos, da minha parte, em relação a esta temática, onde eu vou dando, desde há alguns anos, dicas, receitas, exatamente para as pessoas conseguirem aproveitar partes de alimentos que normalmente vão parar ao lixo. Mas começo por dizer-vos porque é que o tema do desperdício alimentar é tão urgente e é tão importante. Hoje em dia, em Portugal, cerca de 100 quilos de alimentos por pessoa por ano são desperdiçados. Quando falamos deste impacto ao nível global, é ainda maior, ou seja, um terço da produção anual de alimentos no mundo é desperdiçada. São cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos. É muito. E se pensamos que esta questão do desperdício alimentar tem apenas a ver com o desperdício do alimento propriamente dito, não é verdade. Esta questão do desperdício alimentar acaba por trazer uma série de outras componentes que são importantes e que eu falo aqui também um pouco no meu livro. Por exemplo, não nos podemos esquecer que quando desperdiçamos um alimento, não estamos a desperdiçar apenas aquele alimento. Nós estamos a desperdiçar toda a cadeia que nos permitiu ter aquele alimento. Estamos a falar de terra, de água, de mão de obra, de embalamento, de transporte, muitas vezes, que fez aquele alimento chegar até nós, não é? Para além disso, tudo o que nós não compostamos ou que deitamos no lixo e que vai parar, por exemplo, a aterro, não é? Apesar de ser biodegradável, os alimentos são biodegradáveis quando são decompostos com a presença de oxigênio, por exemplo, em céu aberto, digamos assim. Quando são enterrados, no caso dos aterros, não é? Que é para onde vão a grande maioria dos nossos resíduos orgânicos quando não os compostamos, o que acontece é que a decomposição não se faz de forma natural. E o que acontece é que depois são largados uma série de gases de efeito de estufa. E na realidade, o desperdício alimentar, se fosse um país, em termos de emissões de gases de efeito de estufa, seria o terceiro maior emissor de gases de efeito de estufa do mundo, para terem esta noção. Portanto, como veem, não é apenas a questão de desperdiçar um alimento, é desperdiçar a cadeia que o compõe e desperdiçar duplamente, digamos assim, o ambiente, porque estamos a criar aqui uma conjuntura que não é benéfica e muito pouco sustentável para o nosso planeta e para o nosso ambiente. Por isso eu começo exatamente por falar neste livro sobre colocar em números, digamos assim, não é? As questões do desperdício alimentar. E esta temática, nos países mais desenvolvidos, estima-se que mais de 70% do desperdício ocorra ao nível do consumidor final, não é? Claro que há desperdício em toda a cadeia, mas ao nível do consumidor final, ou seja, é nas nossas cozinhas, na realidade. E, portanto, neste tema em si, nesta temática, nós não precisamos de governos, nós não precisamos de organizações, nós não precisamos de ajuda externa para mudar. Nós podemos mudar a partir das nossas cozinhas, não é? E esta é a premissa deste livro, é que todos nós, se fizermos um bocadinho para evitar o desperdício nas nossas cozinhas, acabamos por conseguir mudar o mundo. Para facilitar como é que está composto este livro. Este livro não é, apesar de ser um livro de culinária, não é apenas um livro de culinária. Este livro está organizado por tipo de desperdício, quase como se fosse um manual. Por exemplo, se tiver uma rama de alho francês em casa e não souber que destino lhe dar, pode ir aqui ao capítulo das ramas, ok? E ver todas as receitas onde pode utilizar a rama do alho francês, por exemplo. E quem diz alho francês, diz a rama do nabo, diz a rama da cenoura, diz
bom, uma série de outros desperdícios, digamos assim, que para nós hoje em dia são lixo, mas que se calhar no tempo dos nossos avós ou bisavós os alimentos eram utilizados de forma integral, não é? E eu tento também resgatar um bocadinho essa sabedoria quase ancestral nesse sentido, no sentido de lhes dar novo uso, de dar uma nova vida e de reaproveitar tudo até ao último pormenor. Então, são ao todo 65 receitas e contam com receitas de entradas, de aperitivos, de bebidas, de sobremesas, de refeições completas e divididas por vários capítulos. Começamos, por exemplo, com ervas aromáticas, que é algo que muita gente tem dificuldade e acaba por descartar quando já não estão muito viçosas, não é? Depois passamos para as ramas, para as cascas de fruta e de vegetais. Passamos também para as sobras de comida, não é? Sobras de pão, bom, uma série de outras, uma série de receitas que acabo por vos dar, de forma a vocês conseguirem mudar um bocadinho esta realidade nas vossas cozinhas. Para além disso, como eu dizia há bocado, não é apenas um livro de culinária. É um livro de culinária, mas não é só um livro de culinária. Este livro, na realidade, tem também uma série de dicas inclusive de métodos de confecção culinários que vos ajudam a minimizar o desperdício. Vamos falar neste livro sobre como podemos evitar o desperdício alimentar a partir do zero, ou seja, quando é que ele começa? Começa nas nossas cozinhas? Começa na altura de cozinhar? Na realidade não, na realidade o desperdício alimentar começa quando nós vamos às compras. Começa na compra, porque muitas vezes nós acabamos por comprar muito mais do que aquilo que necessitamos e, como compramos mais do que necessitamos, desperdiçamos aquilo que não utilizamos, não é? E então eu dou aqui uma série de sugestões e de dicas que vos permitem minimizar este vosso desperdício na altura da compra, como por exemplo, coisas simples, como por exemplo começar por planear as vossas refeições, não é? Porque sem planeamento nós não sabemos o que é que vamos comer amanhã, não sabemos o que ingredientes vamos precisar, acabamos por não dar primazia àquilo que já temos e acabamos às vezes por comprar coisas que não necessitamos e então planear as refeições é um ponto fulcral para vocês conseguirem começar a reduzir o vosso desperdício alimentar e, digamos que também, uma ajuda financeira, não é? Porque ao desperdiçarmos menos comida, também desperdiçamos menos dinheiro, obviamente. Segundo, comprar apenas na quantidade que efetivamente precisamos. Muitas vezes chegamos a um supermercado e as coisas estão embaladas numa quantidade que nós não necessitamos e nós acabamos por comprar. Então, por que não privilegiar também comprar a granel? Só a quantidade que precisamos. Provavelmente levar também os nossos recipientes e evitar o embalamento, não é? Evitar as embalagens. E a partir daí organizar a nossa cozinha e as nossas refeições para dando primazia àquilo que já temos e só depois fazendo novas compras. Portanto, uma série de dicas como esta que são faladas com muito mais pormenor neste meu livro, não é? Para vos ajudar no vosso dia-a-dia a arranjar soluções que vos ajudem neste desafio, digamos assim, não é? Depois passamos também, falo um pouco sobre as questões da compostagem. A compostagem é um tema que hoje em dia se começa a falar e eu sei que, e para mim também foi um bocadinho um bicho de sete cabeças, confesso. Porque nós, compostagem, pensamos, vai cheirar mal e minhocas e tudo mais, não é? E como é que eu faço isto dentro de um apartamento? É impossível. Mas a verdade é que tudo é possível e há vários tipos de compostagem, há vários projetos a nascer um pouco por todas as cidades e pelos quais nós podemos enverdar, doando inclusive até os nossos resíduos orgânicos, não é? Porque
porque desta forma, como vos dizia no início, os nossos resíduos orgânicos são decompostos de forma natural e já não há libertação de gases de efeito estufa que, como sabemos, já são altamente nefastos para o nosso ambiente. Então, esse também é um tema que eu abordo aqui, dou-vos uma série de aplicações, uma série de dicas para como é que podem começar a compostar em vossa casa. Outro tema que também abordo, antes de passar propriamente para a culinária, são as hortas. Eu tenho uma horta em minha casa. Aliás, na realidade, eu falo um bocadinho até da minha mudança da cidade para o campo. Eu sempre vivi em Lisboa e de repente decidi, quando comecei a tomar mais consciência destas questões de sustentabilidade e quando acabei por perceber que estava um pouco desconectada, não é, com a natureza, achei que era importante para mim passar a viver no campo, não é? E também porque eu queria muito encerrar este ciclo da alimentação, no sentido de eu queria cultivar a minha própria comida, saber o quanto custa, ok? Comer algo que eu própria plantei, que eu própria cultivei, que eu cuidei, que eu colhi, não é? E que depois vem ter ao meu prato. E vem ter ao meu prato aproveitado, obviamente, de uma forma integral, sem desperdiçar nada. E então eu falo também um pouco desta questão das hortas urbanas até, não é? Ou das hortas em casa. Muitas vezes as pessoas também me dizem: mas Sofia, eu vivo num apartamento, como é que eu vou ter uma horta no apartamento? É perfeitamente possível. Em vasos plantam-se perfeitamente alfaces num apartamento. Num canteiro conseguimos ter ervas aromáticas. Claro, não estou aqui a dizer que vamos ter árvores de fruto dentro de casa, não é? Mas a não ser que tenha um canteiro ou um pátio, por exemplo, não é? Mas é muito importante nós percebermos o quanto custa cultivar a terra, o quanto custa, o quão frágil é esse equilíbrio de eu hoje cultivo, mas depois tenho uma intempérie e não consigo colher, não é? E então e além disso, bem, primeiro os alimentos não têm nada a ver com aquilo que nós compramos, porque algo criado e cultivado por nós tem um sabor completamente diferente. Mas a verdade é que era isto que vos dizia, que encerra aqui este ciclo, não é? Este ciclo natural da vida de cultivar, colher, comer e compostar. É o ciclo da natureza e nós devemos encaixar no ciclo da natureza porque também nós somos seres de natureza. Portanto, esta também é um capítulo do meu livro em que eu falo exatamente disto e cujo objetivo é incentivar-vos um pouco, talvez não diga a criarem uma horta, mas quem sabe a começar. Não é? Qualquer coisa em casa, porque a ideia deste livro é isso mesmo, é incentivar-vos a começar, porque a partir do momento em que vocês começarem, vocês vão ver que é muito fácil fazer algumas mudanças, é muito fácil fazer melhores escolhas e com os diversos benefícios que isso traz a partir daí. E pronto, e a seguir, obviamente, que passamos para as receitas propriamente ditas. Esqueci-me de uma parte muito importante, claro, porque um dos pontos fulcrais para combater o desperdício alimentar é o correto acondicionamento e conservação dos alimentos. E muitas vezes aqui na nossa casa nós acabamos por não o fazer corretamente, não é? E acabamos por desperdiçar alimentos porque não os acondicionamos como deve ser. E então o tempo de vida dos alimentos que compramos é mais curto, não é? E então tem um capítulo neste livro exatamente que explica como conservar, como acondicionar cada alimento e com a sua técnica, não é? Como, por exemplo, dou aqui um exemplo muito, muito rápido, tudo o que são folhas verdes de couves, de espinafres, de ervas aromáticas, as ervas aromáticas um bocadinho à parte, mas já explico. Mas tudo o que são folhas verdes devem ser conservadas, devem ser acondicionadas em toalhas, envoltas em toalhas depois de lavadas e colocadas no frigorífico. Isto vai aumentar exponencialmente
a conservação destes alimentos, coisas que vocês comprem, por exemplo, esta semana, são inclusive, vocês conseguem conservar a alface durante 2 semanas, se for com o método certo, ao passo que se comprarem a alface embalada e a deixarem na embalagem, se calhar ao fim de 2 ou 3 dias já não vão conseguir utilizar, não é? Mas até para isso eu vos dou aqui sugestões, hein? Prometo, já falo delas daqui a bocadinho. Então, acondicionar e conservar. Acondicionar já falámos, conservar, dou-vos aqui também neste livro uma série de técnicas de culinária que são técnicas de culinária ancestrais, digamos assim, como a fermentação, como, por exemplo, os picles, não é? Que também é uma forma de fermentação, como, por exemplo, as compotas, como branquear os alimentos ou escaldar, como, bom, uma série de métodos que também vos descrevo aqui e que muitos deles são muito fáceis de implementar no nosso dia-a-dia. Uns mais fáceis que outros, claro, mas quando temos mais tempo podemos optar por uns, quando temos menos tempo podemos optar por outros, mas a ideia deste livro é essa mesmo, é conseguir dar-vos ferramentas para que vocês incutam no vosso dia-a-dia e que vos permitam minimizar o vosso desperdício, não é? E depois sim, agora sim passamos então para as ditas receitas. Bom, ditas receitas, vou-vos dizer que a grande maioria das receitas que aqui está, se não quase todas, tiveram origem numa sondagem, digamos assim, que eu fiz nas minhas redes sociais, em que perguntei às pessoas que me seguem pelo Instagram ou pelo Facebook quais são os alimentos que normalmente desperdiçam mais, ou quais os alimentos que têm mais dificuldade de utilizar ou de utilizar integralmente, não é? E foram muito diversas as respostas, mas eu consegui agrupá-las por grupos e é claro que algumas são transversais. Por exemplo, Sofia, restos de salada, salada temperada. Acho que isto, então agora que estamos no verão, isto acontece em todas as casas. E vocês agora que eu vou falar disto, vão dizer assim, sim, o que é que eu faço com isto? Quando vocês em vossa casa fazem uma salada de alface normal, temperam-na, não se come toda, não é? E a seguir, o que é que acontece? No dia seguinte, vocês guardam a salada, como amanhã, mas no dia seguinte está murcha, certo? Está toda já... Não está bem viçosa, porque obviamente que quando é temperada tem o vinagre e o vinagre acaba por cozer um bocadinho a salada. Então o que fazer? Normalmente o que acontece na grande maioria das casas é que estes restos de salada vão parar ao lixo, não é? Porque ninguém os quer comer. Pois uma das receitas que vos dou aqui neste livro é exatamente para utilizar esses restos de salada e é nada mais nada menos do que um gaspacho verde. Vamos utilizar essa salada para fazer uma sopa fria, que é ótima para este verão. E como este exemplo, tenho inúmeros. Por exemplo, dou-vos uma receita também para fazer molhos a partir de restos de sopa, de sobras de sopa. Porque, na realidade, um bom molho é o quê? Pensem assim, um bom molho leva um caldo, não é? Que normalmente tem por base legumes e água. E o que é a sopa? São legumes e água, não é? Então, dou-vos também uma sugestão para utilizarem restos de sopa e fazer um ótimo molho. Dou-vos mais o quê? Dou-vos receitas, por exemplo, para utilizarem restos de pão. Esse também é outro flagelo nas casas portuguesas. Quem é que não tem pão, não é? E o pão... Como é que podemos utilizar? Dou-vos saladas, dou-vos toppings de saladas, dou-vos uma série de coisas. E depois, claro, aquelas receitas um bocadinho mais criativas, chamemos-lhes assim, que utilizam, aliás, aquelas partes de alimentos que nós normalmente, à partida, consideramos lixo. Cascas de fruta, que não comemos, cascas de ananás, cascas de manga, cascas de melancia. O que é que fazemos a isto? Para nós, normalmente costuma ir parar ao lixo, não é? Pois, para todas essas cascas, por exemplo, a de banana, inclusive, tem receitas aqui neste livro. E são receitas deliciosas, prometo-vos. Por isso, acho que este livro prima pela criatividade, claro, na cozinha, prima pela inspiração
de querer, sem dúvida, minimizar este flagelo que é o desperdício alimentar. Mas, acima de tudo, o objetivo deste livro é que vocês aí em casa entendam que vocês podem mesmo mudar o mundo a partir das vossas cozinhas. Não custa nada. E este está aqui o ponto de partida.